às vezes, você se sentir motivado não é tão fácil assim. Mas existe uma coisa que vai fazer você fazer o que você tiver que fazer, mesmo que você não esteja motivado. É você ter uma razão para aquilo que você está fazendo. Muitas vezes a motivação das pessoas é dinheiro. Só que quando você tem uma razão, isso é algo mais profundo. E não vem falar liberdade. Você já é. Ah, eu quero ser livre, Potts. Eu quero ter liberdade. Né? Isso correlaciona com uma coisa que eu aprendi num livro que me ajudou muito. Um livro do Tony Robbins. Um livro chamado Desperte o Seu Gigante Interior. E ele fala bastante disso, de motivação e razão. Só que ele fala de um outro jeito. E por isso que eu gosto tanto do Tony Robbins, que é o fato dele falar coisas pra gente que nos abrem uma perspectiva diferente. Por mais que, sabe, por exemplo, quando a gente escuta uma coisa e a gente escuta de uma pessoa e aquilo não nos atinge, mas depois a gente escuta essa mesma coisa de outra pessoa, mas parece que ela fala de um jeito diferente que encaixa e vira uma chave na nossa cabeça. É por isso que muitas pessoas me acompanham e gostam da minha didática e do jeito que eu ensino. Que é por isso também que a gente é o maior canal de day trade do mundo. Porque provavelmente tudo que eu falo, você já escutou uma outra pessoa falar. Só que tem vezes que eu falo de um jeito que você entende. E o Tony uma vez falou no livro dele, em uma série de entrevistas que ele dá, que ele fala o seguinte: cara, não adianta você saber que você deve fazer uma coisa se você não tiver necessidade de fazer aquilo. Exemplo, acordar cedo. Você sabe que você tem que acordar cedo. É bom acordar cedo, já foi comprovado que, porra, é saudável acordar cedo. Comer bem, hábitos alimentares saudáveis. A gente deve se alimentar bem. Estudar mercado financeiro, estudar mentalidade, essas coisas. A gente sabe que a gente deve fazer isso. Mas tem coisas que simplesmente dever fazer, coisas que a gente deve fazer, não são fortes o suficientes para nos efetivamente obrigar a fazer. Então você tem que ter a necessidade de fazer isso. Você tem que ser obrigado a fazer isso. Então eu quero que nessa aula você pegue aí um papel, uma caneta e você escreva, de verdade, pega um papel e uma caneta e eu quero que você escreva qual é a razão para você estar aqui assistindo essa aula e a razão e o motivo pela qual você quer se tornar um trader de elite. E voltando então do que a gente estava falando. Vai ter vezes que você vai encontrar dificuldades e motivos para você parar. Muitas vezes a gente encontra mais motivos para parar do que para continuar. Mas a gente só precisa de um motivo para continuar. E é ele que faz a gente seguir em frente. Só que esse motivo tem que ser maior e grande o suficiente do que todos os outros. Por isso não me venha com nada fraquinho. Ah, liberdade. Que isso já virou clichê, né? Todo mundo que fala de dinheiro fala de liberdade. Liberdade para quê? Cada pessoa tem a sua definição de liberdade, né? Por exemplo, a minha definição de liberdade é o quê? É você fazer o que você quiser. Quando você quiser. Com quem você quiser. Onde você quiser. E aí depois você fazer quantas vezes você quiser. Quando você te der na telha. Que muitas vezes a gente nem tem culpa da gente não se sentir motivado. Porque muitas vezes a falta de força para trilhar o nosso caminho, a nossa jornada rumo ao nosso objetivo não é nem causado por nós. Tem vezes que outras pessoas e fatores externos colocam barreiras na nossa frente que, cara, a gente nem tem culpa. Um outro pequeno detalhe que faz você perder esse teu ritmo em direção a esse objetivo é você achar que você precisa de muita grana. E às vezes o mercado financeiro e outras pessoas no mercado, e muitas vezes o próprio, sei lá, nossos próprios familiares falam que mercado financeiro e bolsa de valores é coisa pra gente rica. Então, muitas vezes a própria mídia, a própria outras pessoas e gente do próprio mercado coloca na nossa cabeça que é importante que a gente tenha muita grana para poder começar. Isso é uma mentira. Mas é um detalhe que vai minando a nossa mentalidade. Então, muitas vezes a gente que tem pouco dinheiro, tem, sei lá, tenho R$ 500, tenho R$ 200, pode, eu tenho R$ 100. Posso começar? Pode. No entanto, é óbvio que quanto com menos você começa, mais você vai ter que ter conhecimento para fazer esse dinheiro girar, e virar, e multiplicar, e crescer.
Não tem problema se você vai começar com 100 reais. Inclusive, eu recomendo que você comece com pouca grana. Eu recomendo que você comece por volta aí de uns 500 reais, tá? É o que eu recomendaria. Agora, se tem menos que isso, tudo bem, não tem problema. De fato, as corretoras exigem que você tenha um mínimo de 25. Só que não seja bobo de começar com 25, tá? Comece com mais do que isso. Então, a Maratona dos Ganhos Rápidos é um evento que é focado nas pessoas que têm pouco dinheiro, mas que querem crescer. Se porventura você tem mais do que isso, melhor ainda, você vai chegar lá no final da maratona mais rápido, tá? Só que todo mundo tem a mesma possibilidade. O cara que vai começar com 1 milhão de reais só vai começar a correr a maratona no momento do tiro de largada, quando começar. Ninguém sai na frente de ninguém, todo mundo começa lado a lado. O cara que tem 1 milhão de reais vai começar do mesmo lado do cara que tem 100 reais. E isso não é o fator determinante de quem vai ultrapassar a linha de chegada. Beleza? E muitas vezes isso acaba minando a nossa mentalidade. Porque quando a gente começa com pouco dinheiro por conta dessas crenças, a gente já acha que a gente está começando na desvantagem. Cara, eu tenho pouca grana, já estou na desvantagem dos caras que têm muito dinheiro. Esse é um detalhe. Anotou isso aí? Pegou isso? Como diz lá meu amigo Pablo Marçal, pegou esse código? Tem um outro detalhe que também faz você parar na metade do caminho. Ou muitas vezes nem começar. Esse detalhe é o fato de você achar que é necessário muito conhecimento para se tornar um trader de elite. O que nada tem a ver com o fato de o trader de elite não ter muito conhecimento. Tem nada a ver uma coisa com a outra. No entanto, o que é o trader de elite? É o cara mais inteligente? Não, necessariamente. Por exemplo, eu nem faculdade tenho. Então, não é necessário que você saiba muita coisa. Não é necessário, eu não sabia absolutamente nada de mercado financeiro, nada. E você vê, hoje as pessoas falam pra mim que eu sou um dos maiores traders do mundo. Então, ser um trader de elite não significa que você tem que ser o mais inteligente de todos, ou saber de tudo. Tem coisas que eu não sei. E sobre mercado ainda. Tem coisas que tem outros traders por aí que talvez saibam mais. Mas o que importa pra mim, é o que você ser um trader de elite proporciona. Que é aquela minha razão. Aqueles 5 itens. Fazer o que eu quiser, quando eu quiser, com quem eu quiser, aonde eu quiser e quantas vezes eu quiser. É isso que ser um trader de elite me proporciona. Só que eu falei de um terceiro item que eu acho que talvez seja um outro pequeno detalhe que muitas vezes é disfarçado como vantagem, que faz você parar no meio do caminho, ou muitas vezes te enfraquece e de modo algum te empodera. Uma das coisas que eu mais recebo de pessoas me perguntando é o seguinte: Portes, por que você não faz uma sala ao vivo? Alguém sabe o motivo de eu não fazer isso? Tirando o motivo legal de não poder fazer isso, porque a CVM, que é o órgão que regula o mercado financeiro, não permite. O que acontece? Para você poder fazer trade ao vivo na frente das pessoas, você tem que ter uma certificação chamada CNPI. E aí a CVM diz o seguinte: olha só, fazer trade ao vivo, tudo bem. Só que para isso você tem que ter CNPI, que é uma certificação de analista. Para você ter CNPI, você tem que ter graduação em faculdade. Eu não tenho faculdade. No entanto, esse nem é o fator principal. Nem é o fator principal. O fator principal é que depender de uma terceira pessoa para eu ter o meu resultado vai totalmente contra os meus princípios de liberdade. Já parou para pensar? A partir do momento que você depende de alguém para te dar call, para falar, ó, entra aqui, sai aqui, vai aqui, compra aqui, vende aqui, você já não é livre. Você é dependente. Você não é independente. E todo o trader de elite é uma pessoa que é livre e independente. E eu quero formar pessoas que tenham capacidade, pessoas capacitadas para poder ter sucesso no mercado e não pessoas que dependam de outras pessoas. Então, se porventura você participa de alguma sala ao vivo ou não, o que eu te digo é o seguinte: a elite não depende
A elite é livre. Só que eu sei que às vezes a gente quer pegar um atalho, né? Pô, deixa eu seguir na sombra da outra pessoa. Então cuidado com isso. Tome muito cuidado. Tenha muito claro para você qual é a tua definição de liberdade e independência. Esse é um pequeno detalhe, mas que é um detalhe relacionado a princípios, que muitas vezes podem também, de certo modo, te prejudicar nessa jornada rumo a esse objetivo.